Quando eu tinha 3 anos, uma grande alegria que eu tinha na minha vida era ir na padaria. Por quê? Porque na padaria tinha uma banca. E eu descobri que eu amava álbum de figurinha. Então eu adorava comprar pacotinho, colocar em ordem os números. Só que teve uma coisa mais legal sobre isso. Meu pai, descobrindo que eu gostava de comprar figurinha, ele me dava valores pequenos, R$1 para eu ir na banca. Essa banca era de um casal, Nice e Luciano. E o Luciano reparou que eu gostava de matemática. Assim, tinha 3, 4 anos, não é que ele sabia muito, mas ele via que eu abria, eu colocava o bloquinho, tentava colocar em ordem, perguntava sobre os números. E ele resolveu fazer uma brincadeira comigo. Ele falava para mim, se você me falar quantos pacotinhos você consegue comprar com o dinheiro que você tem na sua mão, e também qual o troco que eu vou te dar o dobro dos pacotinhos. De repente, eu fiquei alucinada por matemática, porque tinha um propósito, ganhar figurinha. Então, como que era? Eu tinha R$1, que se cada pacotinho era 15 centavos, eu chegava, Luciano, olha, eu tenho R$1, você vai me dar 6 pacotinhos e vai sobrar 10 centavos. Se eu falasse isso, eu ganhava 12. Bingo! Com 3 anos, achei propósito na matemática e comecei a levar a matemática a sério. Primeira coisa, você tá lá trabalhando e começa a escurecer, você ainda tem muita coisa para fazer. E daí você vira uma noite, vira outra noite. Se passam alguns meses, você fala, não é possível, isso não pode ser para mim. Porque eu sei, as pessoas que dão certo, as pessoas que vão bem, parecem que elas têm sucesso relâmpago. Poxa, você pode até ouvir a história, né, daquele cara que é jovem e fez um aplicativo e em alguns meses vendeu o aplicativo por $50 milhões. A história pode até ser verdadeira, mas eu te garanto que se você averiguar mais profundamente o que esse cara fez antes de fazer o aplicativo, ele fez 30 aplicativos que não deram certo. Né? Mas por alguma razão, a gente conta as histórias pelo lado do sucesso. A gente corta a parte que foi trabalho que não deu certo. Mas isso não pode ser, porque isso destrói nossas referências. Né? Você pega... Tem uma frase que eu gosto muito. Sam Walton, fundador do Walmart. Ele fala, como toda história de sucesso da noite para o dia, o Walmart levou uns 30 anos para ficar pronto. E é assim. Não existe história da noite para o dia. Né? Porque é sempre um acúmulo de tudo que você fez. Eu mesma tenho uma história que às vezes as pessoas contam de uma maneira que parece da noite para o dia. Né? Alguns de vocês devem conhecer essa história, então não vou repetir a história toda, mas tem gente que conta assim, ai, a Bel, ela é muito sortuda. Ela é muito sortuda. Por quê? Olha, ela vem de família simples, ela inventou lá que queria estudar na melhor faculdade do mundo de tecnologia. Só que daí ela perdeu o prazo. Contam assim, ela perdeu o prazo. Só que assim, ela conseguiu fazer a prova depois do prazo e entrevistar depois do prazo, tudo numa semana. E daí, a vida dela mudou. Aquela semana decidiu a vida da menina. Que sorte aquela semana. Só que não é assim, né? Aquela semana, as provas, as entrevistas, tudo só deu certo porque 17 anos antes eu levei tudo a sério, né? Então, a sua história de sucesso da noite pro dia é sempre um acúmulo de tudo que você fez todas as noites e dias antes daquela noite e dia. Né? Então, as pessoas simplificam de uma maneira que colocam as referências de uma maneira errada. Porque a gente pensa, não é para mim. Mas beleza, você fala, tá bom, tá bom, tudo bem. Então, vai ser difícil, vai demorar, mas eu entendo, eu vou trabalhar um pouquinho, depois vou crescer um pouquinho, vou trabalhar mais um pouquinho, vou crescer mais um pouquinho. É isso, né? Olha, todas as pessoas que eu conheci que fizeram grandes histórias nas suas vidas, eles tiveram trajetórias assim. Mas você fala, tá bom, beleza, então começando um novo projeto, e constantemente, quando a gente consegue começar um novo projeto, às vezes a gente não conhece sobre aquele mercado. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma escola agora. Eu sempre gostei muito do mercado de educação, mas tem gente que entende educação muito mais do que eu. Tem grupos que estão no mercado há mais de 100 anos, né? E as pessoas querem ajudar. E as pessoas podem virar e falar, Bel, seguinte, seu sonho é essa escola, eu já conheço muito o que está acontecendo, entra por aquele cano lá, que vai ser o caminho perfeito, se você onde você quer chegar. Tá, eu posso até entrar no cano, mas quando eu entrar, eu vou bater a cabeça em mais um monte de cano. E eu preciso entender para que lado eu quero ir, senão as coisas não vão ter o meu DNA, né? As pessoas ficam romantizando, achando que alguém vai achar as respostas perfeitas para a sua vida. Não vai. Ninguém vai achar as respostas perfeitas para a sua vida. E mesmo depois que você fale, tá bom, vou chegar lá no Castelo Fase Nova, que é a minha empresa, que é o meu castelinho da educação. Ainda assim, eu vou ter que bater muita cabeça para que as coisas saiam da maneira que eu acho que é certa, que a minha equipe acha que é certa. E às vezes, você pensa nesse mercado de educação, consolidação é muito grande, né? Vira e mexe, alguém quer comprar a empresa. Você primeiro escuta e fala, nossa, seria muito bom, porque eles devem ter as respostas que eu não tenho, né? Poxa, não tem. Ninguém tem. Não se engana com essa de vender seu sonho antes, achando que alguém pode realmente solucionar. Pode fazer parceria, pode. Claro, não estou nem dizendo que você não deve vender, tem hora certa para isso também.
Mas não se engane achando que alguém magicamente vai conseguir te ajudar com as coisas que você não sabe. Você erra, você é um perdedor. Você deve estar fora do jogo, isso é uma vergonha, como aconteceu isso. Quando, na verdade, vem junto simplesmente com o conceito de inovação, que é algo novo. Se você não sabe a resposta, só por você estar sendo corajoso de tentar achar a resposta, tem chances de que você erre. Ninguém sabe a resposta, né? Você está sendo audacioso, e isso é bom. Né? Você pega no Vale do Silício, muitas vezes, se um fundo tem que decidir entre investir num empreendedor que errou 2 vezes, mas que sabe explicar o que aprendeu com esses erros e por que errou, porque que não tinha resposta e porque ainda assim quis ir atrás das coisas. E um cara que nunca errou, mas nunca fez nada, na grande maioria das coisas, escolhe um cara que já errou. Né? Por quê? Porque muitas vezes o errar, claro, se for feito de jeito calculado e de maneira que você consegue explicar o que você aprendeu que não vai errar de novo, mostra uma audácia positiva, mostra uma inquietação, né? Que você não vai esperar ter as respostas para fazer. Aliás, quem espera ter as respostas para fazer não vai errar nunca, mas também não vai inovar nunca. Né? É óbvio, se a resposta já está lá, outra pessoa já teria feito. E eu acredito muito nisso. Inclusive, um dos cursos que eu tenho lá na minha escola, na fase nova, se chama Errando Direito, Fail, Aprendendo com os Erros. A gente traz pessoas de sucesso de todas as idades, né? Desde jovens que outros jovens admiram, até pessoas que construíram impérios, né? No mundo empresarial. E eles falam a sua história através das lentes do fracasso e de como esses fracassos fizeram de chegar no sucesso. É engraçado isso, né? Porque aqui a gente tem todo um lance de vou contar o sucesso, vou esconder, vai ficar bonito pelas lentes do sucesso. Mas não é assim. Qualquer história. De Mark Zuckerberg a Jorge Paulo Lemann. Teve erro, teve altos e baixos, não foi da noite para o dia. A gente precisa começar a divulgar essas histórias para que as pessoas cresçam com as referências corretas. Senão elas começam, tropeçam de novo, estão há 6 meses tentando e não dá certo, de repente eles desistem. Só não é para mim. Todo mundo que eu vejo faz as coisas da noite para o dia. Né? Só que não é assim. Infelizmente a história às vezes é contada pelo ângulo de quem venceu e só mostra a parte do sucesso. Agora, você veio para o Brasil para ensinar pessoas a buscar o seu sonho. Foi frase sua agora há pouco que você disse que você tem que batalhar, você tem que ir atrás da sua iniciativa. Mas o Brasil é um ambiente bastante hostil para quem quer ter uma livre iniciativa. Não é? Você está vendo muita gente conseguir ir atrás do sonho mesmo num ambiente hostil como é o Brasil? Eu acho que tem várias coisas que a gente pode melhorar, que deve melhorar, né? Desde fatores estruturais até leis, até modo de pensar do brasileiro. Aqui a gente às vezes tem vergonha de falar que cresceu muito, às vezes... É bonito ser pobre, tem que esconder. Não pode contar. Lá nos Estados Unidos a galera tem um baita orgulho de falar que veio do nada e fez o primeiro milhão. Às vezes aqui a gente se esconde um pouco. Por que você acha que isso acontece? Eu acho que é um fator cultural que vem muito lá de trás, mas não tem razão para isso, né? Se essas histórias fossem divulgadas, elas podem ser ótimas inspirações para as pessoas, porque todo mundo é gente com sonho, não tem nada especial, né? Mas você vê como é a mentalidade do brasileiro, que na eleição é um campeonato para ver quem é mais sofrido. Aí vem uma candidata e fala, eu tinha um ovo para 8 filhos. E a outra fala... fator falta de cultural aqui. Exato. Vem uma candidata e fala assim, lá em casa era um ovo para alimentar 8 crianças. E a outra, eu tinha que alimentar com a casca que sobrava do seu ovo. Tá assim, sabe? E eu acho que tem um outro fator também que é importante mencionar. Para qualquer pessoa que quer fazer um projeto, quer fazer algo novo, se você quer realmente fazer algo novo e você não tem as respostas para aquilo e ninguém tem, é normal que você erre alguns passos, que você tropece algumas vezes, faz parte do processo. E no Brasil a gente abomina o erro, né? Se você errar, você é uma pessoa que você está fora do jogo, que você não tem mais chance. Imagina o coitado que está na faculdade, o primeiro projeto foi um empreendimento que faliu, né? Mas, poxa, a gente tem que mudar um pouco desse mindset, a gente tem que mudar o modo de pensar, porque se o cara fez, tentou melhor e aprendeu com aquele erro, talvez ele esteja muito mais treinado para fazer coisas maiores depois, que é como o Vale do Silício vê as coisas. Então, acho que tem muito que a gente pode fazer para melhorar isso. E eu vejo que as pessoas fogem de 2 coisas, de delegar e de ensinar. Delegar, a galera surta, né? Porque acha que a pessoa vai fazer errado. Eu tenho um amigo, uma vez eu passei pela rua, ele estava lá, estava todo cabisbaixo. Eu fui falar com ele, cara, o que você tem? Ai, Bel, eu estou muito triste, eu trabalho para uma empresa que não me valoriza. A empresa é pequena e deixam até eu decidir as coisas que estão
no meu setor, mas outros setores ninguém me escuta, tal, eu quero ajudar de tantas maneiras, não sei o quê. Falei, cara, espera, talvez seja questão de tempo. Não, estou muito infeliz, não sei o quê, beleza. Uns 2 anos depois, eu encontrei com ele de novo, radiante, o cara estava radiante. Eu fui lá falar com ele, falei, meu, o que aconteceu? Que bom, o que mudou? Bel, comecei a própria empresa. Falei, nossa, que legal, mas o que você está fazendo? Ah, então, só quero te dizer o que mudou, porque agora, finalmente, eu consigo pôr minhas ideias em prática, né? Eu consigo, sabe? Eu decido as coisas, claro, é minha, né? Então eu decido tal. Eu comecei a já ficar estranho aquele papo, né? Eu decido tudo e tal. Eu falei, mas como que é? Quantas pessoas tem? Tem 12 pessoas, Bel. Eu falei, mas eles não querem me ajudar? Eles querem, mas é tudo muito novo. A empresa tem 1 ano só, eles não podem, na verdade, ficar opinando em muita coisa, né? Então eu decido tudo. Pelo bem da empresa, por enquanto, eu decido tudo. Falei, cara, você está fazendo com eles o que fizeram contigo e você odiava. Não, é diferente, eles não estão prontos ainda, totalmente diferente. Quantas vezes eu vejo isso? Gente com medo de colocar responsabilidade na mão de outra pessoa porque vai dar caca. Só que assim, não tem como esperar ter um guia lindo escrito do que vai acontecer, porque a pessoa só vai aprender quando colocar a mão na massa. Né? Esse tour que eu fiz agora para o Brasil é um ótimo exemplo. Eu dividi em 2 metades, 12 palestras e 15 palestras. Cada uma numa capital do país, né? Bom, primeiras 12 palestras, surto total da empresa. Ai, meu Deus, a Bel vai ficar longe umas 4 semanas, o que vai acontecer? Não sei o quê. Eu falei, gente, não vai acontecer nada. Tem 7 pessoas aqui, eu vou dar 1/7 da responsabilidade para cada um, vou ajudar dentro do possível e vocês se viram e vai ser super... Ai, meu Deus, vai ser o terror, desespero, total. Deu tudo certo. Deu tudo mais do que certo. Tanto que a segunda metade eles não viam a hora de eu ir embora, todos perguntando o que eles iam fazer, né? Só que você tem que dar na mão deles e tem que ter um plano B, porque algumas coisas vão dar errado, no comecinho. Mas o valor de dar responsabilidade, de acreditar na outra pessoa, delegando de coração, é muito alto esse valor. É muito importante, né? E a mesma coisa com ensinar. Eu vejo muita gente que trabalha em empresas maiores e fala, Bel, poxa, eu estou há 40 anos nessa empresa, eu estou fazendo a mesma coisa há 40 anos, eu não aguento mais, né? Eu falo, cara, por que você não ensina o que você sabe para outra pessoa? Né? E daí, sei lá, você faz alguma outra coisa. Ai, Bel, eu não posso, eu sou um funcionário muito caro. Tipo, tem um monte de estagiário comigo que ganha 1/10 do que eu ganho. Vou ensinar para ele o que eu sei, vão me mandar embora, né? Porque o cara é 1/10 mais barato, ele é 1/10 do preço, ele é muito mais barato, 10 vezes mais barato. Eu falo, cara, uma coisa é você saber A, B e C. Outra coisa é você saber ensinar A, B e C. É muito diferente. Se a empresa não valoriza, você está na empresa errada. Né? Você sabe ensinar A, B e C, você vai liberar seu tempo para fazer várias outras coisas mais estratégicas. Né? É muito importante esse valor de ensinar. Eu sempre achei muito interessante como as coisas que mais me ajudaram na vida não estão na pauta da escola, né? E assim, até, poxa, claro, a educação no MIT é incrível, mas me abriu muito mais porta. Eu ser do bem e querer ajudar as pessoas de coração e ter execução, não adianta também ser só do bem e não entregar nada, né? Mas essas 2 coisas, sabe, ser do bem e ter execução, me abriu muito mais porta do que o diploma do MIT. Muito mais, né? E na vida também, quando eu tento olhar como que eu consegui, o estágio na Microsoft com 18 anos, ou como eu consegui motivar uma equipe para fazer um projeto, ou como eu consegui realizar um projeto em pouco tempo. Quase sempre foi por causa de habilidades comportamentais. Então, saber se relacionar bem com as pessoas, saber entender o que me faz ser mais produtiva, então o que mais me energiza, saber autoconhecimento, para olhar o que faz sentido para mim. Então, todas as habilidades comportamentais, que são extremamente importantes, ficam meio que esquecidas do currículo tradicional. E, pelo menos para mim, foram as coisas que mais me ajudaram na vida. Então, pensando nisso, eu falei, bom, já que não existe essa escola, eu vou lançar essa escola. Daí eu lancei uma escola de desenvolvimento de talentos, chama Fase Nova, e a ideia é realmente essa, alinhar conteúdos de habilidades comportamentais, sem enrolação nenhuma, direto ao ponto, na real mesmo, com ferramentas específicas para fazer acontecer. Então a gente tem desde conteúdos de liderança, produtividade, até conteúdos de como fazer um modelo de negócios, como levantar investimento anjo. Porque eu acho que assim, as pessoas têm muitos sonhos, né? E se você der a elas as ferramentas, os conteúdos e as conexões relevantes para esses sonhos acontecerem, mas deixar bem claro para elas que 70% ainda é elas, né? Não existe milagre, a gente pode fazer com que muito mais projetos aconteçam. E é exatamente isso que a Fase Nova está trazendo. Mas já quero falar um negócio. Esse negócio de fazer o que ama está sendo um pouco confundido. Eu tenho que ir para a Pixar porque daí eu vou fazer o que eu amo. Tá. Muita gente está pregando que você deve fazer o que você ama. Eu também prego isso. Mas as pessoas estão confundindo 2 coisas bem diferentes. As pessoas estão confundindo fazer o que ama com passar 24 horas por dia fazendo só o que eu gosto.
É bem diferente, né? Fazer o que você ama, encontrar alguma coisa que tem um propósito tão especial para você e para aqueles que te cercam, que você aguenta fazer um monte de perrengue o dia todo por causa daquilo. Né? E as pessoas estão confundindo isso. Eu dou muita palestra em empresas maiores, e é engraçado, às vezes eu vejo eles estruturando os programas de trainee. Não, chega a ser engraçado, porque eles estão desesperados, porque a pessoa não fica se é difícil. Né? Então você vê a conversa, mas que projeto a gente dá para o trainee? A outra fala, pelo amor de Deus, a coisa mais legal, porque vai que eles vão embora. Não, segura ele, segura ele. O que é isso? Né? Tipo, não existe isso, só dá o legal. A galera tá fugindo tanto do osso, tanto, né? Que hoje em dia, se você agarra o osso, você cresce muito rápido. É incrível, né? Se você for um resolvedor de pepino e de perrengue, você vai se dar muito bem na vida, porque ninguém mais está fazendo esse trabalho. Então as pessoas confundem, né? Minha irmã trabalha comigo. Antes de ela trabalhar comigo, ela sempre foi minha irmã, então ela morava comigo, né? E é engraçado, porque ela me via como uma pessoa super divertida, ficava criando coisa, joga pipoca pro ar, voa nesse cowboy, aquelas coisas, né? Ficava inventando coisa. Quando ela começou a trabalhar comigo, ela reparou que, poxa, o dia a dia da empresa é muito diferente daquelas coisas legais que ela estava criando em casa. Ela chegou para mim e falou, Bebel, poxa, era tão legal sua vida. Você ficava criando um monte de coisa legal, escrevendo um monte de coisa legal. Agora você fica metade do dia resolvendo problema e outra metade você parece um terapeuta de quem não está bem. Ela falou, por que você faz isso? Eu falei, Bru, eu amo tanto que eu quero construir na fase nova, tanto que eu faço tudo que eu odeio. Porque você precisa. Né? Não vai cair do céu para você alguém que vai resolver as partes do seu sonho que são difíceis. Você que é responsável por elas. Né? Então é muito importante conseguir discernir essas duas coisas. Se você ama muito alguma coisa, esteja super preparado para fazer várias coisas que você odeia.